24, seus incisos e parágrafos. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por esse encontro. Aprovado. Artigo 25. O Poder Executivo poderá enviar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificações no projeto de lei orçamentária enquanto não iniciada na comissão técnica e votação da parte cuja alteração é proposta. Parágrafo 1º. Os recursos que, em decorrência do veto, emenda ou rejeição parcial do projeto de lei orçamentária ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados mediante créditos especiais ou suplementares. Parágrafo 2º. Em caso de rejeição parcial do projeto de lei orçamentária, a lei aprovada deverá prever os recursos mínimos necessários para o funcionamento dos serviços públicos essenciais. 25 parágrafos. Em discussão, artigo 25 e seus parágrafos. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por esse encontro. Aprovado. Artigo 26. Sancionada e promulgada a lei orçamentária, serão aprovados e publicados para efeito de execução orçamentária os quadros de detalhamento da despesa QDDs relativos aos programas de trabalho integrantes da lei orçamentária anual. Parágrafo 1º. As atividades e projetos serão detalhados no quadro de detalhamento das despesas por categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, elemento de despesa e por fonte de recurso. Parágrafo 2º. Os QDDs deverão discriminar os projetos e atividades consignados a cada órgão e unidade orçamentária, especificando a categoria econômica, o grupo de natureza de despesa, da modalidade de aplicação, o elemento de despesa e fonte de recurso. Parágrafo 3º. Os QDDs serão aprovados por decreto no âmbito do Poder Executivo para prefeito municipal e no Poder Legislativo pelo presidente da Câmara de Vereadores. Parágrafo 4º. Os QDDs poderão ser alterados por decreto pelo chefe do Poder Executivo e do Poder Legislativo no decurso do exercício financeiro para atender às necessidades de execução orçamentária, respeitados sempre os valores dos respectivos grupos de natureza de despesa estabelecidos na lei orçamentária ou créditos adicionais regulamentares abertos. 26 parágrafos. Artigo 26 e seus parágrafos. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por esse encontro. Aprovado. Artigo 27. A apresentação das fontes de recursos de que trata o parágrafo 1º do artigo 26 será feita obedecendo a classificação contida na Resolução 1268 de 2008 do Tribunal de Contas do Município do Estado da Bahia. Artigo 27. Em discussão, artigo 27. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por esse encontro. Aprovado. Artigo 28. É vedada a inclusão na lei orçamentária em seus créditos adicionais de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividade de natureza continuada que atendam diretamente ao público de forma gratuita nas áreas de assistência social, saúde e educação, ficando os pagamentos dessas despesas condicionados ao cumprimento de exigências legais, inclusive a constante do artigo 26 da Lei Complementar Federal 101 de 2000. Parágrafo 1º. Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos 5 anos, emitida por 3 autoridades locais e comprovantes de regularidade do mandato de sua diretoria. Parágrafo 2º. Os recursos destinados a subvenções sociais somente serão alocados nos órgãos, entidades e fundos que atuem nas áreas citadas no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Os repasses de recursos serão efetivados através de convênios, conforme determina o artigo 116 da Lei 8666 de 93 e a exigência do artigo 26 da Lei Complementar Federal 101 de 2000. 28 parágrafos. Artigo 28, seus parágrafos. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por esse encontro. Aprovado. Artigo 29. A concessão de recursos para cobrir necessidade de despesas físicas, conforme determinado no artigo 26 da Lei Complementar Federal 101 de 2000, deverá ser autorizada por lei específica, atendidas as condições nela estabelecidas. 29. Artigo 29. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por esse encontro. Aprovado. Artigo 30. O Poder Executivo poderá transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária 2019 e em créditos adicionais em decorrência da extinção, da transformação, da transferência, da incorporação ou do desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática. Artigo 30. Em discussão, artigo 30. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por esse encontro. Aprovado. Artigo 31. Observando o cumprimento das metas fiscais até 30 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo, através de decreto, elaborará e publicará a programação financeira visando compatibilizar os gastos com a efetiva arrecadação das receitas e o cronograma de execução mensal do reembolso, conforme estabelecido no artigo 8º da Lei Complementar Federal 101 de 2000. 31. Em discussão, artigo 31. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por esse encontro. Aprovado. Artigo 32. Se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, os poderes, por ato próprio dos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitarão a emissão de empenho e movimentação financeira para atingir as metas fiscais previstas em
em conformidade com o disposto nos artigos 8º e 9º da Lei Complementar Federal 101/2000. Parágrafo 1º. A limitação que trata o caput deste artigo será feita de forma proporcional ao montante dos recursos logo alocados para o atendimento das despesas em outras despesas correntes, investimentos e inversões financeiras de cada poder. Parágrafo 2º. Comprovada a necessidade da limitação de empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir as metas fiscais previstas nos anexos que integram esta lei, adotar-se-ão os seguintes procedimentos. Inciso 1. Definição em separado do percentual de limitação para o conjunto de projetos, atividades finalísticas, atividade de manutenção e operação de créditos especiais calculado de forma proporcional à participação dos poderes no total das dotações fixadas inicialmente na lei orçamentária, em cada categoria de programação indicada, excluídas as dotações destinadas à execução de obrigações condicionais e legais ao pagamento de serviços da dívida. Segundo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo até o 20º dia do mês subsequente ao final do bimestre o montante da limitação de empenho e movimentação financeira, informando os parâmetros utilizados, a estimativa de receita e despesa. Terceiro, o Poder Legislativo, com base na comunicação referida no inciso anterior, publicará o próprio até o final do mês subsequente ao encerramento do bimestre pertinente, fixando os montantes disponíveis para empenho e movimentação financeira para cada conjunto de categoria indicado no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Não estarão sujeitos à limitação de empenho a seguinte despesa: 1. Pessoal de encargos. 2. Serviço da dívida. 3. Decorrente de financeiros. 4. Decorrente de convênio. 5. Sujeito a limites constitucionais como educação, saúde e assistência social. Parágrafo 4º. No caso de o Poder Legislativo não promover a limitação prevista no prazo estabelecido no caput, o Poder Executivo fica autorizado a limitar os valores financeiros nos mesmos critérios estabelecidos para o Poder Executivo. Parágrafo 5º. Caberá ao órgão de planejamento equivalente no âmbito do Poder Executivo analisar os projetos de atividade finalística, inclusive suas metas, cuja execução poderá ser adiada sem afetar os resultados finais dos programas governamentais contemplados na lei orçamentária. Parágrafo 6º. Caso ocorra a recuperação da receita prevista total ou parcialmente, passear a recomposição das dotações limitadas de forma proporcional às reduções realizadas. 32. Parágrafos e incisos. Em discussão, artigo 32, parágrafos e incisos. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por onde se encontram. Aprovado. Artigo 33. A proposta orçamentária anual que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal cumprindo o prazo previsto na legislação em vigor será composta de 1. Mensagem e texto da lei. 2. Composição dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social. 3. Anexos orçamentários consolidados. 4. Informações complementares consideradas relevantes à análise da proposta orçamentária. Parágrafo único. Integrarão a lei de orçamento conforme estabelece o parágrafo 1º do artigo 2º da lei 4.320/64. 1. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do governo. 2. Quadro demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas na forma do anexo 1 da lei 3.420/64. 3. Quadro discriminando a receita das fontes. 4. Quadro das dotações por órgão. 5. Quadros demonstrativos da receita e plano de aplicação dos fundos especiais. 6. Quadro demonstrativo da despesa na forma dos anexos 6, 7, 8 e 9 da lei 4.320/64. 7. Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do governo. Artigo 33, parágrafos e incisos. Artigo 33, parágrafos e incisos em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por onde se encontram. Aprovado. Artigo 34. Para fins desta lei, entende-se por 1. Função ao maior nível de agregação das diversas áreas da despesa que competem ao setor público. 2. Subfunção a participação da função visando agregar determinado subconjunto de despesa do setor público. 3. Programa um instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual. 4. Ação orçamentária, como sendo projeto, atividade ou operação especial. 5. Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resultam um produto necessário à manutenção da ação do governo. 6. Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo. 7. Operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações do governo, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sob a forma de bem-serviço. 8. Categoria de programação, a identificação da despesa compreendendo sua classificação em termos de funções, subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais. 9. Órgãos, secretaria ou entidades desse mesmo grau, integrante da estrutura organizacional e administrativa do município, as quais estão vinculadas às respectivas unidades orçamentárias. 10. Unidade orçamentária consiste em cada um dos órgãos, secretarias, entidades, unidades ou
fundos da administração pública municipal direta ou indireta para a qual a lei orçamentária consigna dotações orçamentárias específicas. 11. Unidade gestora, unidade orçamentária ou administrativa investida de competência e poder de gerir recursos orçamentários e financeiros próprios ou decorrentes da descentralização. 12. Transposição, deslocamento de uma categoria de programação de um grupo para outro pelo total saldo. 13. Remanejamento, a mudança de dotações de uma categoria de programação para outra do mesmo órgão. 14. Transferência, o deslocamento de recursos da reserva de contingência para a categoria de programação de uma função de governo para outra ou de um órgão para outro para atender passivos contingentes. 15. Reserva de contingência, a dotação global sem destinação específica a órgão, unidade orçamentária, programa, categoria de programa ou grupo de despesa que será utilizada como fonte para atendimentos passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais. 16. Passivos contingentes, questões pendentes de decisão judicial que podem determinar um aumento da dívida pública, se julgadas procedentes, ocasionarão impacto sobre a política fiscal, a exemplo das ações trabalhistas e tributárias, fianças e avais concedidos por empréstimos, garantias concedidas em operações de crédito e outros riscos fiscais imprevistos. 17. Créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas que modificam o valor original da lei orçamentária. 18. Crédito adicional complementar, as autorizações de despesa destinadas a reforçar projetos ou atividades existentes na lei orçamentária que modificam o valor global dos mesmos. 19. Crédito adicional especial, as autorizações de despesa mediante lei específica destinadas à criação de novos projetos ou atividades não contempladas na lei orçamentária. 20. Crédito adicional extraordinário, as autorizações de despesa mediante decreto do Poder Executivo e posterior comunicação ao Legislativo destinadas a atender necessidades imprevisíveis e urgentes em caso de guerra, comoção interna e calamidade pública. 21. Quadro QDD, instrumento que detalha operacionalmente os projetos e atividades constantes na lei orçamentária anual, especificando a categoria econômica, o grupo de despesa e o elemento de despesa, constituindo-se um instrumento de execução orçamentária e gerência. 22. Alteração do quadro, detalhamento das despesas, inclusão ou reforço de dotações de elementos dentro do mesmo projeto, atividade, categoria econômica e grupo de despesa. 34, inciso e parágrafos. Artigo 34, inciso e parágrafos. Em discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por de conta. Aprovado. Artigo 35. A Receita Municipal será constituída da seguinte forma: 1. Dos tributos de sua competência. 2. Das transferências constitucionais. 3. Das atividades econômicas que por conveniência o município vem executar. 4. Dos convênios firmados com órgãos e entidades da administração pública federal, estadual ou de outros municípios, ou com entidades e instituições privadas nacionais e internacionais, firmados mediante instrumento legal. 5. Das oriundas dos exercícios executados pelo município. 6. Da cobrança da dívida ativa. 7. Das oriundas de empréstimos e financiamentos de empréstimo devidamente autorizados pelo Legislativo Municipal. 8. Dos recursos para o financiamento da educação definido pela legislação vigente, em especial leis 9394/96 e número 9424/96. 9. Dos recursos para o financiamento da saúde definido pela legislação vigente, em especial o artigo 77 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, emenda constitucional 29/2000, combinado com as determinações contidas na portaria 2047 de 5 de 11 de 2002 do Ministério de Estado da Saúde. 10. De outras rendas. Parágrafo único. A classificação das naturezas da Receita obedecerá à estrutura e os conceitos constantes da portaria interministerial número 163, de 4 de maio de 2001, dos Ministérios da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão, observadas suas alterações posteriores e demais normas complementares pertinentes, notadamente estabelecido do conjunto da portaria STN-SOF. Artigo 35, inciso e parágrafo. Artigo 35, inciso e parágrafo. 35, inciso e parágrafo. Artigo 35, inciso e seus parágrafos. Em discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam por esse encontro. Aprovado. Artigo 36. Para fins de integração do planejamento e orçamento, assim como a elaboração e execução do orçamento e dos créditos adicionais, as despesas orçamentárias será especificada mediante a identificação do tipo de orçamento, das classificações institucionais e funcionais, e segundo sua natureza, além de estrutura programática discriminada em programa e ações, projetos, atividade e operação especial, da forma a dar transparência aos recursos alocados e aplicados para a consecução dos objetivos governamentais correspondentes.
Parágrafo 1º, a despesa orçamentária com relação à classificação funcional e estrutura programática será detalhada conforme previsto na Lei Federal 4.320 de 64, segundo o esquema atualizado pela Portaria número 42 de 14 de abril de 89 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, observando os conceitos e o artigo 33 da lei. Parágrafo 2º, a classificação das despesas, segundo a sua natureza, observará o esquema constante da Portaria Interministerial número 163 de 4 de maio de 2001 do Ministério da Fazenda e do Planejamento. Parágrafo 3º, as categorias econômicas e respectivos códigos são: primeiro, despesas correntes; 3, despesa de capital; 4. Parágrafo 4º, os grupos de natureza das despesas constituem agrupamento de elementos de despesa com característica assemelhada quanto à natureza operacional do gasto, sendo identificados pelos seguintes títulos de código: pessoal e encargos sociais; 1. Juros e encargo da dívida; 2. Outras despesas correntes; investimentos; 4. Invenções financeiras; 5. E amortização da dívida; 6. Parágrafo 5º. A reserva de contingência prevista no artigo 117 da lei será classificada no grupo de natureza da despesa com código 9. Parágrafo 6º. A modalidade de aplicação constitui-se numa informação gerencial com a finalidade de indicar os recursos orçamentários serão aplicados diretamente pela unidade detentora do crédito orçamentário, indiretamente mediante transferência financeira para instituições privadas ou alegação ou delegação a outras entes do município ou consórcios públicos para aplicação de recursos em ações de responsabilidade exclusiva do município. Parágrafo 7º. A especificação da modalidade de aplicação de que trata este artigo poderá observar os seguintes títulos respectivos de código: 1. Transferência de instituições privadas a fim lucrativo; 2. Transferência de instituições privadas com fins lucrativo; 3. Execução de contrato de parceria pública-privada, PPP; 4. Transferências institucionais multigovernamentais; 5º, transferência a consórcios públicos; 6º, execução orçamentária delegada a consórcios públicos; 7º, aplicação direta decorrente de operações do crédito, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social com consórcio público do qual o ente participe. 8º, aplicação direta decorrente da operação do órgão fundos de entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social com consórcio público do qual o ente não participe. 9º, aplicações diretas. Parágrafo 8º. Os elementos de despesa têm por finalidade identificar os objetos de gasto e será descrito nos proventos do empenho da despesa mediante desmembramento do despesa com pessoal, material, serviços, obras, outros meios utilizados pela administração pública para a consecução dos seus fins, não sendo obrigatória a discriminação na LOA, Lei Orçamentária de 2019 e em seus créditos adicionais. Parágrafo 9º. Para fim de registro, avaliam e controle da execução orçamentária financeira da despesa pública e da faculdade do desdobramento dos elementos de despesas, suprimentos.